Oi, gente. Hoje vamos dar início à terceira aula do nosso mini curso, certo? Hoje o tema da nossa aula é o trabalho na Era Vargas, mas antes de abordar um pouco sobre essa aula, a gente vai recapitular o que aconteceu na aula anterior. Bom, na aula anterior tratamos um pouco sobre a comunicação, né, durante a Era Vargas. Abordamos sobre a propaganda como estratégia política, né, do governo, e principalmente nessa questão de ser um governo autoritário, ela detinha mais controle. Falamos sobre a questão de como Vargas se inspirou, né, nos modelos de comunicação referente ao modelo europeu nazifascista. O seu objetivo enquanto essa comunicação durante o Estado Novo, né, que era se aproximar da população e principalmente dos trabalhadores, trazendo a questão das leis, né, em que Raquel vai se aprofundar um pouco mais na aula de hoje. Falamos também sobre a questão da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e a questão da imprensa e da rádio. Nós demos mais um foco como a rádio, né, como entretenimento, como forma de comunicação naquela época. E nessa parte a gente trouxe também a questão de como a rádio, né, era propagada na novela com a Rádio Alô Alô Campos, né, que era a rádio da cidade, o papel da Arminda, e como essa rádio ela veio a influenciar no cotidiano daquelas pessoas de Campo dos Goytacazes. Bom, na aula de hoje, como eu havia falado, nós vamos falar sobre a questão do trabalhismo. Getúlio Vargas e a invenção desse trabalhismo. Como foi explicado na primeira aula, o ano de 1930 foi um marco muito importante para a história do Brasil, pois teve uma aceleração nas mudanças sociais e políticas. Nessas mudanças, a que Vargas mostrou para o que veio, né, que teve mais destaque, que foi considerado como espetacular, foi a questão do direito trabalhista. Em menos de 2 meses após a Revolução de 30, já criou a questão do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Apesar desse ministério ele englobar essa questão de indústria e comércio, seu foco principal era a questão da área de trabalho e da legislação social. O ministro da época, que era Randolfo Collor, ele não se referia como Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Para ele, o ministério era Ministério do Trabalho. Tipo assim, eu sou ministro do Trabalho. E um fato muito curioso referente a essa fala de Randolfo Collor, né, que quando ele se referia ao Ministério do Trabalho, ele dava um apelido carinhoso a esse ministério, considerado como o Ministério da Revolução. Porque a partir desse momento de 30, como a gente já vem falando, Vargas, o governo, ele vai se empenhar, né, em estar mudando essas questões sociais da época, e uma parte que estava bem precária, precisando de cuidados, era essa questão trabalhista. Então, para estar compondo esse órgão, o ministro ele vai convocar antigos batalhadores dessas questões sociais e trabalhistas. Dentre eles, damos destaque às duas figuras de Evaristo de Moraes e Joaquim Pimenta. Logo no início, o Ministério ele vai agir rapidamente em 3 direções: a trabalhista, a da Previdência Social e a sindical. Pode passar, Clenário, por favor. Na questão da situação trabalhista, começa a ter as alterações a partir do ano de 1933 até o início de 1934, que é quando é regulamentado de maneira efetiva as férias para trabalhadores bancários, comerciários e industriários. Quando começa a questão do governo constitucional de Vargas, né, que vem a Constituição de 1934, ela vai dar ao governo a questão da competência para estar regulamentando de forma mais efetiva essas questões das relações de trabalho. Então, nessa Constituição,
vai criar a questão do salário mínimo. O salário mínimo, na época, ele era diferenciado em algumas regiões, era garantido pelo Estado e ele poderia ser reclamado. No entanto, ele só passou a ser adotado no ano de 1940, criou a jornada de 8 horas de trabalho e a justiça de trabalho, que assim como a questão do salário mínimo, ela só ficou vigente em 1940 também. Em 1943, veio a consolidação das leis trabalhistas, que é considerada na época como a Bíblia do trabalhador, onde foi um compilado, né, dessas leis trabalhistas. Já no setor previdenciário, as mudanças elas também começaram a partir do ano de 1933 e veio com ela a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão. Esse instituto ele vai dar o início ao processo de estar transformando as antigas caixas de aposentadorias e pensões, que eram chamadas de CAPES, que veio da década de 20. Inicialmente, criou o instituto apenas para os marítimos, mas com o passar do tempo, veio somando outros institutos a esse. Em 1934, veio o Instituto dos Bancários e dos Comerciários. Em 1936, veio dos empregados de transportes e cargas. E em 1938, veio da estiva. Além de vir da estiva, também veio a criação do Instituto da Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. A gente pode notar nessa parte que dentro desses 5 anos houve uma grande extensão dessa previdência social para quase todos os trabalhadores, com a forma de atender, né, as lutas, as reivindicações que eles vinham fazendo ao longo do tempo. Esses institutos eles vão inovar em 2 sentidos, em 2 aspectos. O primeiro seria a sua base, em que naquele momento ele não era mais baseado em empresas, assim como as CAPs eram, mas em categorias profissionais e amplas, bancários, comerciários, marítimos, industriários. Aqui vamos tomar como exemplo a questão dos bancários, para a gente situar melhor como ficou essa questão. No CAPES, o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco, cada um tinha suas caixas. Quando vem essa criação desse instituto, meio que vai unificar isso. Todos esses bancos vão ter uma única representação, que através desse instituto, dessas categorias de profissionais. Já a segunda parte seria a questão da administração. Nesse momento, não ficava mais a cargo dos empregados e dos patrões estar administrando essa questão desses institutos. A partir desse momento, o governo ele vai fazer como uma parte integrante desse sistema. O que vai acontecer? O presidente da República ele vai nomear um presidente de um instituto, certo? Para estar ocupando esse cargo. E também tinha, para somar a essa questão, vinha o Conselho de Administração. Esse conselho era formado por um partidário de representantes dos sindicatos de empresários e operários. Mesmo que teve avanço nessa questão previdenciária, havia também muitos aspectos negativos. E o principal dele é a questão da exclusão das principais categorias de trabalhadores da época, que eram até então importantes. Temos no setor urbano a exclusão dos autônomos e dos trabalhadores domésticos, mas aqui eu quero chamar a atenção que desses trabalhadores, vamos colocar trabalhadoras domésticas, né? Que nessa época as mulheres tinham mais envolvimento das mulheres no trabalho doméstico. E nesse setor urbano, essas pessoas elas não participavam de sindicatos, né? Eles não tinham sindicatos, e com isso eles não vão ter a questão de direitos previdenciários. E por outro lado, teve a questão dos trabalhadores rurais, em que naquela época também era a maioria e infelizmente foram excluídos. Então, assim, ao analisar essa questão previdenciária, a gente pode notar, né, que o direito, que seria um direito a todos, eles não chegavam a todos,
porque o governo, devido à forma que essa questão previdenciária ela foi implementada, o governo só iria favorecer as pessoas que ele queria. Entendeu? Por ser uma questão de direito, deveria estar chegando a todos os setores de trabalhadores da sociedade do Brasil na época, mas não, chegou aos poucos. Já a questão do sindicato, logo também no primeiro momento, em 1931, veio o primeiro decreto sobre sindicalização, e nele vai estar imbuída a filosofia do governo em relação a esse movimento sindical. O governo, nessa sua filosofia, acreditava que a relação entre capital e trabalho deveria ser harmônica. Mas, assim, quem queria manter essa harmonia entre capital e trabalho? O Estado, né? O Estado ele ia exercer um papel de regulação, de arbitramento. Então, o sindicato, nesse momento, ele não deveria ser um órgão, né, que iria representar a questão dos interesses, tanto dos operários quanto dos patrões. Ele deveria ser algo cooperativo, né? Seria uma cooperação dessas duas classes com o Estado. E aí que vai entrar a questão do corporativismo do Estado, que vai seguir o exemplo do que se passava lá na Itália. Nesse momento de sindicato, o governo ele iria manter seus delegados dentro dos sindicatos. Esses delegados eles iriam fiscalizar as atividades, iriam assistir às reuniões, examinar como está a situação do financeiro do sindicato e iriam produzir relatórios que ficariam disponíveis, que iriam ser enviados ao governo de forma trimestral. Nessa época, a sindicalização ela não era obrigatória e, com isso, eles não poderiam obrigar os trabalhadores a estar frequentando esses sindicatos. Então, o governo ele vai reservar grandes vantagens da época para os operários que pertencessem aos sindicatos que eram fiscalizados pelo Ministério do Trabalho. Dentro desses benefícios, a gente pode tomar como exemplo a questão que eu sou uma funcionária de empresa, certo? E meu patrão passou a me perseguir. Ao denunciar ao Ministério do Trabalho, ao sindicato, que eu estou sendo perseguida pelo meu patrão, o Estado vai passar a me proteger. E assim também, os sindicalizados, além dessa proteção, eles poderiam recorrer às comissões e juntas de conciliação, que só foram criadas em 1932, e eles iriam se beneficiar da questão da Previdência Social, como expliquei anteriormente. Só que essa situação, esse quadro referente à questão da não obrigação do sindicato, ele vai mudar em 1942, quando é criado o imposto sindical. Esse imposto foi uma lei que destinava aos sindicatos receber uma contribuição igual ao valor de um dia de trabalho de cada operário, de cada trabalhador da sua categoria que representavam. Qual era a intenção do governo? Era dar vida a esse sindicato, era dar recurso. E com isso torná-los uma forma de chegar mais benefícios aos trabalhadores. Durante 31 até 39, que quando veio essa implementação, essa legislação sindical com esse decreto, o movimento operário ele viveu um intenso dilema da época, que era sem proteção ou proteção sem liberdade. E aqui nesse ponto a gente nota que com essa nova lei de sindicalização houve uma proibição explícita das greves, né? Como vamos trazer aqui a questão da novela, né? Tá ligando a novela com o contexto histórico. Eu sempre lembro da figura de Olívia na fábrica, né, na tecelagem tropical,
Eu lembro do episódio em que eles vão reivindicar a questão dos salários, que a fábrica vai passar por uma crise. E Olivia, ali naquele momento, ela vai fazer que os seus colegas de trabalho, né, eles vão fazer uma greve, eles vão sentar no chão, desligar as máquinas, até que essa empresa se posicione enquanto a questão dos seus salários. Dos membros da fábrica, que era o Joaquim, sobrinho do dono, ele chama a polícia para estar intervindo, né, nessa questão grevista desses funcionários. Então, assim, apesar de tudo isso que aconteceu, de todos esses benefícios no campo trabalhista, a gente considera que de 1930 a 1945 realmente foi um marco para a questão dos direitos. Aqui, nessa parte, vê o grosso da legislação trabalhista e depois ela só foi ampliada, racionalizada e teve a sua extensão aos demais trabalhadores. Na questão da parte sindical, podemos ver que também teve ali uma organização, né, em que eles ficou essa base até a questão da segunda redemocratização em 1985. Bom, gente, eu vou estar falando das propagandas que envolviam, né, o trabalhismo, a política trabalhista no governo Vargas. Porque, assim, como tudo no governo Vargas, se você faz uma boa propaganda em cima disso. E com o trabalho não foi diferente. Na verdade, pelo contrário, o culto ao trabalho, o trabalho como meio para avanço da nação, sob comando de Getúlio Vargas, era um dos principais ideais passados, sobretudo durante o Estado Novo, pela propaganda do governo e estava presente nos discursos, em todos os meios de comunicação, como a gente vai ver aqui. Um exemplo disso são os livros didáticos e cartilhas distribuídas às crianças e jovens. As cartilhas em si, né, direcionadas às crianças, à juventude, também envolvem outras estratégias ideais que a gente não vai trabalhar aqui, mas o ideal do trabalho como meio de valor para a pessoa e sua pátria também estava presente nelas. As crianças eram vistas como o futuro da nação, e Getúlio não deixava de lembrar que, né, como na imagem que eu trouxe aí, cada criança daquelas é uma luz que iluminará no futuro os novos caminhos do Brasil. Cada um daqueles meninos será um operário, um soldado, um marinheiro, que estará a postos para defender o Brasil. Esse trecho aí foi retirado de um livrinho chamado Getúlio Amigo das Crianças, que é uma cartilha que foi distribuída às crianças mesmo, enfim. E aí, nessas cartilhas, também continham muitas propagandas dos seus feitos, a maioria em relação à criança, mas não deixando as leis trabalhistas de fora. Clê, pode passar, por favor. E aí ele lembra a criança, né, que ele lembra para as crianças que elas devem ter como amigo, também porque, como a parte aí destacada, considera o teu amigo porque ele é amigo do teu pai, a quem deu, se ele é operário, leis de amparos que lhe garantem a estabilidade no emprego, e uma velhice tranquila pelas caixas de aposentadoria que criou, se funcionário público pelas sensíveis melhorias com que cercou as suas condições de vida. E por aí vai, né? Então ele estava sempre propagandeando os feitos que ele fez de alguma forma. Além disso, os próprios livros didáticos da época tinham um papel na construção dessas imagens ideais. Né? Em 1938, Getúlio ele institui a Comissão Nacional do Livro Didático, que fornecia quais eram ali as condições de produção e utilização dos livros didáticos, e neles a figura de Vargas, né, ia aparecer como um verdadeiro mito, e através do uso de imagens, né, do uso de imagens e de textos selecionados, o Estado implicava essas ideologias e crenças, né, que a nação estava sob ótimo comando, seguindo para o progresso, e que o melhor caminho para esse progresso era o trabalho. Outro meio de se conectar com a juventude foi o esporte. A exaltação do esporte, da educação física, né, para a formação de jovens sadios, que fortaleceriam a nação com o seu trabalho. E aí, por isso, também, o meio do governo associar isso era que muitas das festas promovidas pelo governo envolviam eventos esportivos, né? O Dia das Crianças, o Dia da Raça, a Semana da Pátria, e, claro, a maior celebração da era Vargas, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, o Dia do Trabalho.
O Dia do Trabalho, as comemorações frequentemente ocorriam em estádios e contavam com partidas amistosas de futebol, etc. E passando um pouco para esse lado do lazer, né, as coisas que atraem o povo, o governo também utilizou o samba. Como na música, as músicas que eu trouxe aí, né, o Bonde de São Januário e Trabalha. Na música do Bonde de São Januário, ele fala: quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O Bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então, essa exaltação do trabalhador, né? E na música Trabalha, ele fala: trabalha e serás independente, trabalha e serás igual a gente, trabalha e verás que a vida é boa, o destino quem faz a pessoa. Mas de trabalhar no mundo nunca vi ninguém morrer. Eu falo com razão, no assunto eu sou professor. A vitória anda perto de quem é trabalhador. Então, bom, quem trabalha sempre alcança. E não podia faltar, claro, o rádio, né? Como a gente já falou um pouco na última aula, sobretudo sobre o programa A Hora do Brasil, com a participação do ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, que fazia palestras semanais no programa toda quinta-feira, dirigida aos trabalhadores. Cleiton, pode passar. Foram cerca de 200 palestras que o Marcondes Filho fez na Hora do Brasil, tinha cerca de 10 minutos cada uma, e no dia seguinte elas eram publicadas no jornal Amanhã, que era apoiador de Vargas também, porque muita gente chamava a Hora do Brasil de fala sozinho, porque como envolvia muitos discursos políticos e tal, ninguém muito ouvia, então eles sempre tentavam, né, imprimiam depois os discursos, faziam enquetes na rua para saber quem ouviu, enfim. E aí Getúlio Vargas, né, afirma sobre as palestras do ministro o seguinte: as palestras radiofônicas do ministro Marcondes Filho, feitas semanalmente, constituem, pela clareza e acerto dos conceitos, uma verdadeira interpretação das nossas leis trabalhistas. E no livro Trabalhadores do Brasil, que também foi da produção desse ministro do Trabalho, né, o Alexandre Marcondes, ele vai dizer: entendo que será de grande vantagem dirigir-me periodicamente aos trabalhadores do Brasil, com o objetivo de transmitir o pensamento do governo sobre os problemas que lhe dizem respeito, contar os esforços que o Ministério está desenvolvendo para atender aos seus interesses, indicar os rumos que conduzem à felicidade de bem servir o país, assinalar as diretrizes traçadas pelo gênio político do senhor Getúlio Vargas, o maior trabalhador, o trabalhador modelo, que dedica 18 horas de cada dia ao serviço da coletividade. Então, não só a exaltação do trabalho, né, que ali daria rumo ao Brasil, mas a exaltação do Getúlio Vargas como o maior exemplo de trabalhador que o Brasil pode ver. E ele ainda fala: se eu pudesse, andaria de casa em casa para conhecer as necessidades de cada família, saber como as leis estão sendo cumpridas, pressentir os anseios e levar notícia de todos os lares ao grande presidente, em cujo coração o trabalhador brasileiro sempre encontrou lenitivo para suas dores, abrigo para suas dificuldades, amparo para todas as suas iniciativas e entusiasmo pelos seus triunfos. Então, a gente consegue ver, né, várias características aí dessa propaganda do governo envolvendo o trabalho, né? O culto do trabalho, o trabalhador, Vargas como grande exemplo, o mito, né, ali, a ideia desse afeto que o governo tinha para com os trabalhadores, esse populismo, a ideia de que Getúlio é um coração que ampara e acolhe os trabalhadores, né, que não é à toa que ele, por isso, herdou o título de pai dos pobres. Inclusive, essa propaganda ela era tão efetiva que os próprios trabalhadores começaram a realmente enviar cartas ao presidente pedindo apoio, amparo, melhorias, etc. Cartas que o Estado criou a prática de responder, né? Eles respondiam as cartas que os trabalhadores mandavam. E, bom, como dito antes, um dos principais eventos midiáticos, né, sobre o trabalhismo e durante toda a era Vargas era o Dia do Trabalhador, no 1º de maio. Como eu disse anteriormente, a comemoração do 1º de maio por várias vezes aconteceu no estádio de São Januário, também no Pacaembu. O de São Januário era o maior do país na época, né? Então a entrada era franca para atrair a população. Tinha a participação de Getúlio Vargas, que estava em carro aberto, seguido de desfiles de militares e operários.
E a grandiosidade e a propaganda em cima do evento era tão notável que o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, transmitiu o evento para todo o país e ele chegava a ser traduzido e transmitido no exterior também. E as arquibancadas, claro, ficavam lotadas, porque, tipo, também promoviam vários eventos, né? As partidas de futebol e vários desfiles, enfim. E Vargas discursava para todas essas pessoas, muitas vezes encerrando seus discursos com a assinatura de algum decreto em benefício aos trabalhadores. E muitas das leis trabalhistas nasceram assim, como o salário mínimo, por exemplo. E aí, nos discursos, né, eu trouxe alguns trechos aqui dos discursos dele, que eu vou citar, que ele sempre falava de forma triunfante desses feitos trabalhistas, né? E começando a citar aqui. Operários do Brasil. É interessante notar, ele sempre começava os discursos no primeiro de maio, né, no Dia do Trabalhador, com operários do Brasil, trabalhadores do Brasil, que marcou muito. Operários do Brasil, no momento em que se festeja o Dia do Trabalho, não desejei que esta comemoração se limitasse a palavras, mas que fosse traduzida em fatos e atos que constituíssem marcos imperecíveis, assinalando pontos luminosos na marcha e na evolução das leis sociais do Brasil. Nenhum governo, nos dias presentes, pode desempenhar sua função sem satisfazer as justas aspirações das massas trabalhadoras. Podeis interrogar, talvez, quais são as aspirações das massas obreiras, quais os seus interesses, e eu vos responderei: a ordem e o trabalho. Então, a gente vê que ele está ali, né, para mostrar seus fatos e atos, né, traduzido por ele sempre assinar algum decreto ou conceder algum benefício durante esses discursos. E também, né, mostrar ali que ele está ali para satisfazer os trabalhadores, cujas aspirações ele mesmo responde quais são, que é a ordem e o trabalho, traduzindo bem esse ideal do governo, né, do culto ao trabalho, que estava posto. E ele estava ali para doar tudo isso de bom grado, né? Mais uma parte aqui do discurso. O trabalho é o maior fator da elevação da dignidade humana. Ninguém pode viver sem trabalhar, e o operário não pode viver ganhando apenas o indispensável para não morrer de fome. O trabalho justamente remunerado eleva-o na dignidade social. Além dessas condições, é forçoso observar que num país como o nosso, onde em alguns casos há excesso de produção, desde que o operário seja melhor remunerado, poderá, elevando seu padrão de vida, aumentar o consumo, adquirir mais dos produtores e, portanto, melhorar as condições do mercado interno. Aí ele passa a fazer um pouco das propagandas das leis, né? Após as séries de leis sociais com que tem sido amparado e beneficiado o trabalhador brasileiro, a partir da organização sindical, da lei dos 2/3, que era a lei que dizia que as empresas tinham que contratar pelo menos 2/3 de brasileiros, a lei dos 2/3, que terá de ser cumprida e que está sendo cumprida, das férias remuneradas, das caixas de aposentadoria e pensões, que asseguram a tranquilidade do trabalhador na invalidez e a dos seus filhos na orfandade. A lei do salário mínimo virá a assinalar, sem dúvida, um marco de grande relevância na evolução da legislação social brasileira. Não se pode afirmar que seja o seu termo, porque outras se seguirão. Então, né, esse foi o discurso que ele usou para decretar a lei do salário mínimo. E aí, aqui ele continua, né, o culto ao trabalho e já canta alguns respeitos pelos trabalhadores. E, para fechar, a despeito da vastidão territorial, da abundância de recursos naturais, da variedade de elementos de vida, o futuro do país repousa inteiramente em nossa capacidade de realização. Todo trabalhador, qualquer que seja a sua profissão, é, a este respeito, um patriota que conjuga o seu esforço individual à ação coletiva, em prol da independência econômica da nacionalidade. Nosso progresso não pode ser obra exclusiva do governo, e sim de toda a nação, de todas as classes, de todos os homens e mulheres que se enobrecem pelo trabalho, valorizando a terra em que nasceram. Então, a gente vê claramente como o governo ele pregava que o valor do homem, né, do homem e da mulher, estava intrínseco ao trabalho. A pessoa era enobrecida pelo trabalho, o qual ajudava a pátria a progredir, o que era dever de todos. Enfim, por tudo que vimos aqui, o trabalhismo ele foi um dos fatores mais marcantes da era Vargas. Não se fala de um sem falar de outro, e na novela Além da Ilusão isso não foi diferente, né, como o Plenário vai mostrar para a gente agora. Eu trouxe só 2 imagens das comemorações do Dia do Trabalho. Essa no estádio de São Januário, né, que mostra aqui locais lotados, os desfiles. E os desfiles, gente, de Vargas sempre tinham vários presentes, como o Plenário brincou na primeira aula, né, que ele era o maior marqueteiro, e isso
não é brincadeira, ele era bom em fazer marketing, então tinha sempre essas grandes fotos dele no desfile, esse culto a Vargas também. E aí, na próxima foto, a gente tem também uma reunião de trabalhadores ali, uma concentração trabalhista em homenagem a Getúlio Vargas no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, né? Salve Getúlio Vargas, criador da grande siderúrgica, né? Siderúrgica e tal, enfim, todo esse culto a Vargas, né? Como o pai que ele criou as leis trabalhistas, enfim. Agora a gente vai ver mais como isso foi mostrado na novela. Bom, pessoal, agora no minicurso a gente vai ver a questão da industrialização e das fábricas e como isso foi representado na novela Linda Ilusão. Para começar, a gente precisa entender o cenário do período, o contexto que o período estava passando. Bom, a crise de 1929, ela tem uma relação direta com a industrialização no Brasil. Isso porque lá quando ocorreu a quebra na Bolsa de Nova York, os Estados Unidos ficou com a economia muito ruim, muito ruim. A situação era muito complicada e isso prejudicou diversos países. Por quê? Os Estados Unidos, eles possuíam relações comerciais com países na Europa e países na América. Com a Europa, ele tinha uma ajuda financeira após o período da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a crise de 1929, ela ocorreu no que hoje a gente conhece como um período entre guerras, que é o período que ficou entre, né, o espaço de tempo entre a Primeira Guerra Mundial, o seu fim, e o início da Segunda Guerra Mundial. E qual é a relação disso? Bom, o Brasil, ele tinha uma economia voltada mais a um tipo de produto, voltada mais à questão de agricultura. Não que isso seja ruim, pessoal, mas não tem como ficar só nesse tipo, nenhum tipo de produto, nenhum tipo de mercado. Tem que ter múltiplas atuações para que é tipo uma árvore. Quando a árvore ela tem muitos galhos, tem uma capilaridade maior. Em que sentido essa capilaridade? O que seria essa capilaridade? A economia é como se fosse uma árvore e que, para ela conseguir se sustentar bem, ela precisa ter um apoio. Melhor dizendo, essa questão da economia seriam as raízes da árvore. Eu acho que fica mais fácil de entender. Porque uma árvore, quando a raiz é pequena, ela não vai conseguir se sustentar tanto. Qualquer ventinho que bater vai derrubar. Mas quando a raiz ela é grande, ela é robusta, quando a gente vê na rua aquelas árvores que tem um bocado de raiz assim, sabe, na calçada, que a gente vê que é algo grande, que não tem só um lado, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados da raiz. É tipo isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, não hesitem em colocar suas dúvidas aqui nos comentários para a gente poder responder da melhor maneira possível e você sanar toda a dúvida. Bom, voltando a esse quesito, a crise de 29 fez com que o Brasil se atentasse a essa questão da industrialização e fosse se movimentando. Todo o processo da industrialização no Brasil, ele teve o apoio estatal, ou seja, o governo apoiou esse processo. Para o apoio desse processo, a gente também teve a questão da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. E qual é a importância da CSN nesse período? A CSN tinha um foco na questão de aço, da produção de aço, e isso era importante porque esse material produzido pela CSN, ele era utilizado em diversos tipos de fábrica. Então, fábricas do ramo alimentício, de tecido, como a tecelagem tropical, utilizavam de materiais que essa indústria, que a gente chama de indústria de base, por que indústria de base? A partir dessa indústria, outros modelos de indústria vão estar utilizando seus produtos. Aquilo que a indústria de base produz, as indústrias de carro, né? Vamos pegar um pouco da realidade de hoje para facilitar essa questão da explicação. A indústria de alimento, a indústria de carro, a indústria de avião utiliza de produções, utiliza de produtos que são vindos dessa indústria de base. Então, podemos dizer sim que a CSN ocupava um pouco desse papel no período. Dito isso, a gente tem um grande marco do governo de Vargas, que são
as leis trabalhistas, também conhecidas como CLT, que é a sigla para Consolidação das Leis Trabalhistas. Com a CLT, a gente tem a regulação do trabalho, e a regulação do trabalho, ela vem na carga horária diária, como que o trabalho ele tem que ser exercido. A CLT também, pessoal, traz os direitos dos trabalhadores, os direitos dos empregadores, e é uma forma de regular algo que já precisava ser resolvido. E foi lançado de maneira muito estratégica por Vargas, porque, como eu já disse a vocês, o homem era um grande marqueteiro. Bom, um outro aspecto que é importante também é essa questão da urbanização do Brasil. O Brasil ele passou a ser urbanizado, ou seja, passou a adquirir características mais urbanas, de grandes centros, de grandes cidades. Obviamente, ainda existiam os interiores, as zonas rurais, elas ainda estavam lá. Mas nesse período, as grandes cidades, elas foram crescendo. E um dos motivos foi a industrialização no Brasil, o incentivo às indústrias no país, porque as pessoas passaram a sair do seu local de origem, passaram a sair do seu interior para irem às grandes cidades em busca de oportunidades. E quais eram essas oportunidades? Eram os empregos nas fábricas. E para gerar esse emprego, tinha toda a questão econômica, e além de ter a questão econômica, a gente tem também a questão da moradia. Por que a gente tem a questão da moradia? Porque a gente tem o quê? As vilas operárias. Então, essas vilas operárias, elas acabam atuando como um fator muito importante na formação de centros industriais. Dito isso, a gente tem que lembrar também que não ocorreu uma industrialização de maneira igual em todo o país. Tá bom? Em alguns lugares isso foi mais incentivado, em alguns lugares essa industrialização ocorreu mais intensamente do que em outros. Foi um processo extremamente desigual, mas foi um processo que aconteceu. Enfim, infelizmente aconteceu dessa forma, né, gente? Porque as coisas aqui no Brasil, infelizmente, levam muito essa questão de desigualdade, especialmente da região Sudeste, da região Sul, em comparativo com o Norte e o Nordeste. E já falando sobre um outro ponto que é muito importante para o governo Vargas, é a questão da Segunda Guerra. Por quê? A Segunda Guerra Mundial, ela ocorre durante o período que Vargas está no poder e a gente tem um envolvimento de países da Europa e os Estados Unidos no conflito. Isso afeta a questão industrial, a questão de importação de produtos industrializados. E o que seria essa importação? É quando um país, por exemplo, o Brasil, ele quer comprar feijão enlatado. Vamos supor essa situação aqui. Dos Estados Unidos. Então, o Brasil compra dos Estados Unidos para trazer para o Brasil. Isso é importação. Exportação seria assim: o Brasil tem laranjas e vai vender para os Estados Unidos. Então, o Brasil exporta laranja. Essa questão da exportação, ela está ligada com o exterior, como você sair de um lugar para o outro. Na quesito de, assim, ó, fora. Interior não. Importação está muito ligada a essa questão de interior, de você trazer para dentro. Espero que até aí esteja tudo bem. E todo esse contexto, toda essa questão, ela influenciar na industrialização justamente por conta disso. Como existia essa questão da guerra, e isso chegava a atrapalhar em alguns momentos a comercialização dos produtos, seria melhor se esses produtos fossem produzidos aqui no Brasil, não é mesmo? E isso teve, né, um aumento, um fermento para a nossa industrialização que já estava acontecendo. Todo esse processo que eu trouxe aqui para vocês de industrialização, da Segunda Guerra, ele está representado na novela Além da Ilusão, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Eita, Erros em Paris. Bom,
O grande destaque da novela sobre essa questão da industrialização é, obviamente, como vocês estão podendo aí ver no slide, a tecelagem tropical. A tecelagem tropical, ela estava localizada no contexto da novela, tá? Na cidade de Campos do Goytacazes, em Minas Gerais. E ela era comandada pela Violeta e pelo Eugênio, que eram sócios nesse negócio. A Violeta topou após o convencimento da sua irmã, mas isso é assunto para depois. Enfim, essa tecelagem tropical, ela foi implantada nas terras que pertenciam, né, à família da Violeta e ela foi crescendo. Essa fábrica, ela veio, ela cresceu, ela aconteceu, teve a Vila Operária para os trabalhadores morarem. Enfim, como a fábrica foi criando todo um, digamos assim, um polo, todo um contexto, toda uma vida ao seu redor. A fábrica ela não estava ali sozinha. Tinha a fábrica, tinha os comércios, tinha a Vila Operária. Tudo isso foi crescendo ao redor da fábrica. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Os trabalhadores da tecelagem tropical, em sua maioria, moravam na Vila Operária. E nas casas existiam famílias de 3 a 4 pessoas. Essas famílias tinham seus responsáveis familiares, que eram o marido e a mulher. Os esposos iam trabalhar, né? O marido e a mulher, eles iam trabalhar na fábrica. As crianças iam para a escola e, como era um contexto que todo mundo se conhecia, um vizinho olhava o filho do outro. E por que isso é importante? Porque você está dizendo tudo isso, Glenari. Porque isso vai influenciar muito uma questão que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a questão dos trabalhadores versus chefia. Num processo de exceção e melhoria da fábrica, e especialmente a questão que a fábrica estava passando por um momento financeiro muito difícil, muito complicado, eles precisavam trabalhar mais para dar conta da demanda que eles estavam recebendo e também de pagar todos os funcionários e manterem a fábrica funcionando. A partir daí, eles bolaram uma ideia de como funcionaria o horário de trabalho. Dentro desse assunto da tecelagem tropical e dos trabalhadores versus chefia, a gente tem a figura da Olivia, que era a líder dos trabalhadores da fábrica, a líder daqueles operários, e que vira e mexe ela era convidada ou pelo Eugênio, ou pelo Joaquim, ou pela Violeta para conversar sobre a fábrica, para conversar sobre a rotina de trabalho daqueles operários. Bom, até que ela foi chamada pela Violeta para conversar sobre isso, e levou as demandas da chefia para os trabalhadores. Os trabalhadores não viram isso com bom tom, levando em conta, pessoal, justamente o que eu falei para vocês, a realidade que eles viviam. Eles viviam próximo e muitas vezes tanto o marido quanto a mulher trabalhavam na fábrica. E se eles tivessem que trabalhar mais do que estipulado, com toda a questão do pagamento de hora extras, enfim, como é que funcionaria esse ponto, né, ali, e como ocorreria também o pagamento dessas horas extras, eles não gostaram da proposta apresentada e decidiram fazer uma movimentação, melhor dizendo, uma greve. E isso abalou a tecelagem, e a pessoa mais abalada, desculpa, foi o Joaquim. Inclusive, o Joaquim chegou a chamar o delegado da cidade. Aqui, a gente teria como passar algumas cenas, a gente gostaria muito, 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 muito de passar as cenas, mas infelizmente a gente não consegue por conta dos direitos autorais no YouTube, tá bom? Aqui a gente tem 4 fotos que representam essa situação. Essa primeira aqui, gente, tô passando aqui, a bolinha tá aparecendo para vocês. A gente tem a Olivia, que é essa mulher aqui, que é a líder dos operários. E aqui atrás dela a gente tem vários operários também. Nessa foto de cá já é a ação do movimento grevista, tá bom? Essa foto, se você reparar, tem esse personagem e
esse personagem que estão aqui nessa foto. Essa foto de cá, que é ao lado da Olivia, a foto da Olivia, ela já é a ação da greve, já é quando as máquinas pararam e eles pararam de produzir os tecidos da tecelagem tropical. Aqui é no momento em que vai ocorrer o diálogo da Violeta, do Eugênio, do Joaquim. Apesar que o Joaquim não quer muito diálogo, não, ele quer a vontade dele e acabou, não concorda com ninguém. É ele mandando ali. Ele se acha o grande dono da tecelagem, inclusive. Mas no final da novela ele melhora. Enfim, esses dois personagens, eles também vão tomando a frente de questões relativas a esse movimento grevista, tá? Já essa outra foto aqui, ela é uma representação da tecelagem. Aqui temos várias máquinas para tecer, temos o símbolo da tecelagem, o nome da tecelagem, toda essa área mais do maquinário e que os operários estavam, ela está presente aqui, nesta foto. Um outro ponto que está presente e que faz sentido com a questão do trabalho é a relação da Violeta, uma das sócias, né, e donas da fábrica, do Matias, o seu esposo, e o direito do trabalho feminino. Por quê? Nesse contexto, aí a gente tem o Matias, que era o esposo da Violeta. Mas o Matias, vou contar logo esse spoiler aqui, que acontece na primeira semana da novela. Ele dá um tiro por engano em sua filha, Elisa. A Elisa acaba falecendo. E ele cria todo um cenário mentiroso para não assumir a culpa. E por que isso é relevante, Bernardo? Você está trazendo isso, eu não estou entendendo. Muito simples. Após a morte dessa filha, ele fica desnorteado, ele tem um surto psicótico e que ele não fica com a saúde mental bem estabelecida. Ele fica muito, muito mal, muito, muito doente e fica até aposentado do seu cargo de juiz. Tanto é que essa aposentadoria do cargo dele de juiz, ele acaba se mudando de Belo Horizonte para Campos, juntamente com sua esposa e sua filha Dorinha. Mas por que isso é relevante? O Matias, ele por muito tempo precisou ser assistido pela Violeta e por outras pessoas. E por muito tempo ele não teve muito discernimento do que estava ocorrendo. Ele ficou gente, ele ficou muito, 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 muito mal. Agora eu não lembro qual era o nome da doença que ele acabou desenvolvendo nesse processo, mas ele não teria capacidade nesse contexto de saúde mental lá embaixo, abaixo de zero, e após o surto, que ele não pôde fazer um documento para Violeta. E que ele mesmo fala que se ele pudesse, se ele tivesse condições e tivesse em sua sã consciência, ele não faria, que era um documento autorizando a Violeta a trabalhar. Por quê? Naquela época, as mulheres, para trabalharem, elas precisavam ter um documento feito ou pelo seu pai, no caso das mulheres solteiras, ou pelo seu esposo, no caso das mulheres casadas, que autorizava essas mulheres a trabalharem. Isso é trazido na novela através, especialmente, da figura dela, da Violeta, comandante da fábrica, comandante da tecelagem tropical, casada com o Matias, e que, por uma situação aí de ciúmes da Violeta com o Eugênio, inclusive, eles vão fazer o comeback deles na novela do momento, em Garota do Momento, na novela das 6, Violeta, né? Que é o nome dado ao casal, ao chip do casal, Eugênio e Violeta, vão voltar aí. Eu tô muito feliz com isso, inclusive. Essa foto aqui é recente, tá? Acho que até já saiu no. Como é que se diz? Instagram da G-Show e tudo. Vamos voltar aqui para além do. Vamos voltar para a década de 40, porque é onde a gente tá falando. Tá falando. O nosso assunto é década de 40, não de 50, que é onde se passa a garota do momento. Após essa questão de ciúmes, ele foi correr atrás do que ele teria direito.
porque isso era uma regra. O marido precisava autorizar e precisava estar consciente de que a mulher estava ali trabalhando. E a mulher, para trabalhar, precisava dessa autorização. A fábrica, ela tinha uma pasta com todas as autorizações concedidas dos maridos às suas mulheres para trabalharem. Mas não tinha da Violeta, justamente por toda essa questão que eu falei com vocês do Matias. Porém, contudo, todavia, no entanto, nós temos esse divo aqui, que é o Rafael, que na verdade era o Davi. E qual é o contexto aqui do Rafael? Qual é o papel que ele representa? Simplesmente, bora lembrar aí uma grande característica que o Rafael não era o Rafael era o Davi. O personagem interpretado pelo Rafael Witt tem um negócio, falsidade ideológica, um negócio assim, assumiu o papel que não era dele, o nome que não era dele. E o Davi, que é o Rafael, era mágico. Então, ele utilizou do seu trabalho, dos seus truques, do seu talento para salvar a pele da Violeta. E foi o que ele conseguiu fazer. Em uma cena, pessoal, ele mostra conseguindo transformar um documento dessa autorização que tem que dar aí para a mulher, assinando pelo Matias, se o Matias ter assinado. Acaba que esse documento que o Davi faz, ele é entregue à polícia e toda a situação da Violeta, ela é resolvida rapidamente. Então, meus queridos, eu espero que vocês estejam gostando do minicurso, espero que vocês tenham gostado da aula. E assim como em todas as aulas, vamos fazer uma pergunta aí para vocês responderem aqui nos comentários. Como o trabalhismo contribuiu para a popularidade de Vargas e sua fama de pai dos pobres? Essa questão do pai dos pobres a gente falou ao longo da aula, então se você quiser voltar para o começo para recapitular, pode voltar, não tem problema. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchauzinho. Até.